9 profissionais da Força de Saúde Nacional do SUS e 31 mil famílias de comunidades indígenas receberam cestas básicas. Esses dados que eu passo para os senhores podem conseguir também junto ao Centro de Operações, tá? Neste mês, cerca de 5.500 famílias amazonenses foram beneficiadas pelo repasse de mais de 155 milhões do programa Bolsa Família. A Anvisa aprovou ontem a realização de testes rápidos para a detecção de coronavírus em farmácias. Destacamos também que o SENAI, por meio do projeto Iniciativa Mais Manutenção de Respiradores, já consertou 349 de mais de 1.700 respiradores recebidos de estados e municípios, estando os demais em fase de manutenção. Bilhões feito pela Bayer ao programa Pátria Voluntária, montante que será destinado à assistência dos mais afetados pelos efeitos negativos dessa crise. Repatriamos até o dia de hoje da ordem de 18 mil brasileiros, ninguém fica para trás. E o motivo principal de nós estarmos aqui hoje é no tocante a vamos dizer, talvez uma interpretação equivocada do programa Pro Brasil. Eu vou repetir aquilo que eu disse no primeiro dia, quando eu apresentei o programa. O programa Pro Brasil, ele surgiu, né, porque os ministros começaram a procurar a Casa Civil para apresentar programas para a retomada do crescimento, para investimentos, etc, etc, etc. Quando chegou no terceiro ministro, eu chamei o meu pessoal, reunimos diversos secretários executivos e nós começamos a trabalhar em um projeto, um programa, o que vocês quiserem chamar, para que nós integrássemos isso aí, coordenássemos isso aí. Isto é a Casa Civil fazendo o papel dela de centro de governo, de coordenação. Tá? Em nenhum momento, quando eu apresentei o programa aqui, eu falei em valor, porque nós não temos os valores ainda. E se observarem, quando nós apresentamos o programa, na parte de baixo mostrava que a economia estava transversal, porque aquilo ali será levantamento de necessidades versus a possibilidade do governo de executar aqueles programas, logicamente, com recursos. Em nenhum momento se pensou em sair do programado, sair do trilho, como diz o meu amigo aqui, Paulo Guedes, sair do trilho programado pela economia. Quem dá esse caminho é exatamente a palavra final, é a economia, se é possível ou se não é possível, e quem decide é o presidente da República. Quem vai priorizar no final é o presidente. Na realidade, o programa foi feito porque exatamente para, nessa coordenação, evitasse que ministérios separadamente fossem no Ministério da Economia e começassem cada um a brigar pelo seu pedaço. Então, aquilo ali é nada mais, nada menos do que a Casa Civil exercendo o papel dela de coordenação. Quando o ministro Paulo Guedes não veio na primeira reunião, que já falaram que nós tínhamos excluído, etc., era simplesmente porque não ia se falar de dinheiro, de economia, de onde tirar os valores. Nós ainda vamos organizar isso aí. Todos os ministérios com seus secretários executivos estão trabalhando coordenados conjuntamente na execução desse programa. Então, eu queria deixar isso bem claro, por isso é que hoje estamos somente eu. Outra coisa, nunca briguei com o Paulo Guedes, né? Porque senão eles vão achar, não brigamos, não tem nenhuma desavença, ao contrário, estamos sempre conversando e coordenados. Por favor, Paulo. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, exatamente isso que o chefe da Casa Civil disse. Nós temos um excelente relacionamento pessoal e nos conhecemos há mais tempo até. Nos conhecemos pessoalmente agora, há pouco tempo. Mas temos relações bem mais antigas, por meio de familiares.
Então, a relação extraordinariamente clara, simples, direta, e, aliás, minha experiência com os ministros, o ano passado inteiro aqui, foi exatamente essa, e os militares, particularmente, fazendo uma observação agora, falam diretamente, transparentes, com clareza, sem nenhuma malícia, sem nenhuma... Então, realmente foi um mal-entendido. Eu quero deixar claro que foi isso, eu tenho certeza disso, porque a forma como nós trabalhamos é essa. A Casa Civil é o papel de coordenação dos diversos ministérios. Cada ministério tem planos, e eles vêm com os planos e vão à Casa Civil. E a Casa Civil organiza isso, leva ao presidente, e o presidente diz, ó, isso aqui parece bom, isso aqui não, isso aqui bom, é minha prioridade, isso aqui é mais importante, e isso vem, então, num mecanismo que nós chamamos de GEL, é a Junta de Execução Orçamentária, que é amanhã. Então, normalmente, todos esses pleitos setoriais dos diversos ministros vão para o chefe da Casa Civil. O chefe da Casa Civil conversa com o presidente, troca ideias sobre prioridades, e isso vem para a coordenação financeira, para a orçamentação financeira. Então, isso aconteceu o ano passado, acontece de novo esse ano, é um processo normal. Foi um pouco além, até por essa situação extraordinária que nós estamos enfrentando. Como nós estamos numa situação extraordinária, há um certo voluntarismo, tem mais gente querendo fazer mais investimento, mais programa aqui, programa ali. Mas eu queria deixar muito claro, primeiro, esse ponto, de que nosso relacionamento é o melhor possível, é transparente, é claro. Em nenhum momento eu me senti... Vocês devem ter ouvido por aí as diversas versões. Se em algum momento eu estava aborrecido com o Braga Neto. Em nenhum momento, nenhum momento. Não houve nenhum estresse com o nosso chefe da Casa Civil. Segundo ponto que eu faria, que também foi mencionado pelo chefe da Casa Civil, é exatamente a integração que ele faz tem uma moldura. E essa moldura é o programa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito com um programa muito claro, econômico. Não é? Nós justamente tivemos um diagnóstico que houve uma expansão descontrolada dos gastos públicos, e essa expansão descontrolada dos gastos públicos acabou corrompendo a democracia e estagnando a nossa economia. E ficamos, então, com os sintomas dessa crise, juros muito altos, baixo crescimento econômico, impostos muito elevados. E esse programa do presidente era justamente um programa de transformação do Estado brasileiro. Então, se o Brasil ficou fechado durante 20, 30 anos, nós vamos abrir a economia. Se o Brasil subiu impostos durante 20, 30 anos, nós vamos reduzir, simplificar esses impostos. Se o Brasil for o paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores, com juros muito altos, nós vamos reverter isso e já revertemos. Os juros agora são bem mais baixos e a flutuação cambial é num nível um pouco mais alta. Então, em vez de juros altos e câmbio lá embaixo, desindustrializando o Brasil, agora são juros bem mais baixos e o câmbio em cima, estimulando exportações e promovendo produção nacional de similares importados. Então, esse programa econômico de transformação do Estado, correção da hipertrofia do governo central, é o primeiro governo que, no primeiro ano, quando os governadores estavam pedindo 4 bilhões de Lei Candir, nós demos 3 vezes mais, demos 11,7 bilhões. 3 Lei Candir. Agora, nós também tínhamos um programa de descentralizar recursos, dinheiro ir para a ponta. Foi promessa de campanha do presidente, mais Brasil, menos Brasília, no sentido de menos governo central e fortalecimento da Federação Brasileira. Imaginem os senhores se os estados e municípios já estivessem fortalecidos quando o vírus chegou. Em vez de fazer essa correria de 30, 40 dias, centralizando tudo, comprando respirador, correndo. Imaginem que o Brasil já fosse uma federação fortalecida. Então, para nós, foi tudo muito natural. É como se o protocolo da crise já tivesse no programa do presidente. Essas reuniões que temos feito, extraordinárias, seriam aquelas reuniões a cada 3 meses dos poderes da República,
para avaliar a emergência fiscal. A calamidade pública é um caso agudo de emergência fiscal, um caso extraordinariamente agudo de emergência fiscal. Mas nós já tínhamos esse protocolo da crise. Segundo, se tivermos emergência fiscal e com muito aperto, vamos segurar os salários por um tempinho, só não pedir aumento durante um pouco. Terceiro, vamos descentralizar recursos para estados e municípios. O que nós íamos fazer ao longo de 8 anos, nós tivemos que fazer ao longo de 3 ou 4 semanas. Nós descentralizamos recursos numa velocidade alucinante. Nós lançamos agora, recentemente, logo no início, nós fizemos tudo que era infraconstitucional, reduzimos os compulsórios em 200 bilhões, aumentamos o crédito, linhas de crédito do BNDE e da Caixa Econômica Federal em 150 bilhões, antecipamos benefícios de aposentados e pensionistas e postecipamos, diferimos a arrecadação de FGTS e pagamentos de impostos simples, justamente para as camadas mais frágeis, as empresas mais frágeis. Foram mais 150 bilhões. Então, em 3 semanas e meia, nós já tínhamos injetado 500 bilhões na economia. Aí lançamos agora as 3 camadas de 100 bilhões, ou um pouco mais de 100 bilhões cada uma. Nenhum brasileiro será deixado para trás, que o presidente nos pediu. O presidente disse, vamos preservar, vamos salvar vidas e vamos preservar empregos. Vamos furar essa primeira onda da saúde e vamos furar a segunda onda da economia. Então, lançamos um programa de preservação justamente das camadas mais frágeis. Botamos 1.200.000 famílias para dentro do Bolsa Família, criamos um auxílio emergencial. Fomos a 38 milhões de brasileiros invisíveis, somados ao Bolsa Família, chegamos a 60 milhões de brasileiros recebendo esses R$600. Nunca foi feito um plano tão potente de transferência de renda, em tão pouco tempo. O presidente Bolsonaro fez algo absolutamente inédito. O que outros governos levaram 10, 15, 20, 30 anos para fazer, isso foi feito em semanas, meses. Em um mês e meio, essa enorme transferência de renda, justamente para proteger os mais frágeis. Então, são 100 bilhões para os mais frágeis, os invisíveis brasileiros, os que nunca pediram nada, mas também os do Bolsa Família, que subiram também para R$600 cada um. Foi uma camada de mais de 100 bilhões, que nós estamos jogando aí, 100, 110, 120, quando chegar ao final. Mais 100 bilhões para a proteção dos empregos, são programas que foram feitos antes de programas nos países avançados. O Brasil reagiu mais rápido do que qualquer país em desenvolvimento, mais rápido e com programas maiores do que qualquer país em desenvolvimento. E, inclusive, com alguns programas que são considerados os mais eficientes lá fora. Estão considerando botar o Brasil no OCDE como um dos coordenadores dos programas. A OCDE solicitou ao Brasil que fosse o líder, né? O líder do grupo que trata sobre essa questão de recuperação, né, das medidas que são tomadas para a recuperação no combate ao coronavírus e no pós-coronavírus. Tá? A OCDE está usando o Brasil como exemplo. Então, a primeira camada foram os 100 bilhões para os mais frágeis. Depois, mais 100 bilhões agora para a preservação de empregos, sendo 51 bilhões para o que nós chamamos de suplementação salarial, que é considerado o melhor modelo de transferência para a preservação de emprego. Porque você vai à empresa e diz o seguinte, estimula a livre negociação, e vale de 1 a 3 salários mínimos. Então, se a pessoa ganha 2 salários mínimos, R$2.000, mas a empresa não pode ficar aberta o dia inteiro. A empresa é um restaurante que só pode abrir agora 2 horas antes do almoço, 2 horas do jantar, porque os clientes não vão lá mais almoçar nem nada, mas ele faz a comida para mandar entregar em casa. Então, o expediente foi reduzido, em vez de ser 8 horas, são só 4 horas. Vai ajudar as pequenas empresas. Sim, vamos chegar às pequenas empresas. Então, fizemos o seguinte, se você livremente negocia o salário, em vez de ser R$2.000, passou para 1.000, nós suplementamos. Nós pagamos aqueles 1.000 que a empresa não pode mais pagar. 51 bilhões para isso. E mais 40 bilhões para o capital de giro, para ela pagar os outros 1.000. Porque ela é um pequeno restaurante, ele sofreu um choque, ele renegocia
vai pagar só 1.000 em vez de 2.000, nós pagamos essa diferença, mas financiamos o capital de giro, que ele também está sem o capital de giro, para ele poder pagar aqueles outros 1.000 que ele aceitou pagar ainda. Então, se você mantiver o emprego, nós, primeiro, suplementamos o salário, e segundo, já entregamos o dinheiro para o trabalhador, porque você não tinha, e você só assina aqui que tomou um empréstimo de folha de pagamentos. Então, é o programa FOPAS e o programa Suplementação Salarial. São mais 100 bilhões. Então, 100 bilhões para transferências, auxílios emergenciais, 100 bilhões para preservação dos empregos, e agora, finalmente, está sendo conduzido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a Casa da República, deve aprovar, ainda nesse fim de semana, um programa também de pouco mais de 100 bilhões, que era o Mais Brasil, menos Brasília. Vamos descentralizar esse recurso, o dinheiro tem que chegar na ponta. Ou seja, além do dinheiro que nós demos direto para a saúde, para o Ministério da Saúde, que nós demos, se os senhores se lembram, 5 bilhões, que era um dinheiro objeto de disputa política, depois mais 4 bilhões e meio, que era do DPVAT, depois começamos também com os governadores, tivemos uma conversa e combinamos de mandar 8 bilhões de transferência fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais. Pediram também que mantivéssemos, eles iam perder receita, pediram que nós mantivéssemos o nível de transferência do ano passado, 16 bilhões para Fundo de Participação de Estados e Fundo de Participação de Municípios. Concordamos, 2 bilhões para Sistema Único de Assistência Social. Em resumo, todo esse sistema de atendimento de serviços de saúde, descentralizado nos estados e municípios, na federação, e esses sistemas de assistência social, nós estamos usando justamente como as ferramentas para fazer essa transferência para estados e municípios. Então, em conjunto com o Senado, desenvolvemos esse programa, deve ser pouco mais de 120 bilhões de reais, e esse dinheiro, quanto mais rápido o Senado aprovar e a Câmara aprovarem, mais rápido esse dinheiro também vai lá para baixo. Então, nesses próximos 2 meses aí, que era a estimativa inicial do coronavírus, a onda subir, bater e refluir de novo, essa onda que nós temos que atravessar, os brasileiros terão esses 300 bilhões adicionais, além dos 500 bilhões de liquidez imediatamente infraconstitucionais, de antecipação e diferimento, antecipação de benefícios, diferimento de recolhimentos. Além disso, lançamos mais 300 bilhões, 100 através de estados e municípios, 100 para auxílio emergencial, 100 bilhões para preservação de empregos, para suporte às empresas e suplementação salarial. Então, são 800 bilhões. Ora, evidentemente, um governo do presidente Bolsonaro, que estava fazendo reformas estruturais, e em pouco mais de 3 semanas e meia, ele se transforma num governo de medidas emergenciais, é claro que um governo que estava no trilho, saiu do trilho para combater o incêndio na mata. Pegou fogo no mato, nós paramos o trem, descemos e estamos atacando essa crise terrível de saúde, essa primeira onda de saúde. Agora, nós temos que claramente sinalizar para todo mundo, para os investidores locais, para a classe política, para os agentes econômicos, para todo mundo, que o Brasil tem rumo, tem programa. Nós vamos seguir com o nosso programa econômico de transformação do Estado brasileiro. Apenas alguns ministérios, num momento como esse, estão vislumbrando novos espaços de ação que têm que caber dentro dos nossos orçamentos também. Porque nós temos o compromisso da responsabilidade fiscal. Tivemos um waiver para esse ano, uma licença para gastar, mas seria muito oportunismo político, seria muita irresponsabilidade fiscal, seria imperdoável para a população brasileira se aproveitássemos uma crise na saúde para transformar, seja numa farra eleitoral, seja num protagonismo excessivo, um ministro aqui ou um ministro ali, que queira, para se engrandecer, colocar em risco o próprio governo do presidente. Então, esse tipo de comunicação é direta e franca entre nós, e sempre será. E quem coordena é a Casa Civil, com o olhar do presidente. Eu sou só um espelho, eu só mostro o tamanho da conta. Eu vou ler só uma... O ministro da Economia, Paulo Guedes, falando aí em mudanças, sinalizando que são medidas emergenciais e que posteriormente retoma
o orçamento mais enxuto. O ministro Paulo Guedes falando em projeto que já deve ser aprovado nos próximos dias pelo Senado. Gotino, mas olha, o que ficou de muito forte para mim foi essa fala que você acabou de acompanhar. O ministro Paulo Guedes está o ministro Paulo Guedes está pontuando de público críticas que ele fez internamente ao próprio governo. Ele